reconhecida e certificada ISO 9001-2015. 10 horas e 37 minutos. Papo cabeça, papo cabeça. Com Fabiano Rangel. Estamos aqui, direto dos estúdios da Folha 98.3 e aqui pelo Facebook da Folha FM, no nosso programa Papo Cabeça, aqui diretamente com os nossos convidados hoje, Marlon Guido e Fernando Loureiro, um papo sobre a nossa cidade, Campos dos Goytacazes. Estamos aqui no intervalo falando ainda mais sobre a nossa cidade, sobre o momento que nós estamos vivendo, o momento eleitoral que nós estamos vivendo e como isso vai definir, na verdade, o futuro da nossa cidade. Bem, eu queria voltar aqui, que agora eu queria puxar um pouquinho para educação. E a gente tem visto, né, pelo menos no ano de 2020, nós vimos uma cidade sem nota no IDEB. Nós vimos uma cidade sem ser avaliada. Então, estamos no escuro. Ou seja, fechamos um ano no escuro, sem saber qual é o nível, né, que está a educação municipal da nossa cidade. É óbvio que vocês sabem que eu participo da educação particular, né, então acompanho um pouco essa questão. Também acompanho a educação estadual, que inclusive essa semana tive o prazer de participar junto com o sindicato, né, com o Sinep, com a professora Rosana Juncar, que fui convidado a participar de uma reunião com o secretário estadual de educação, o Conte, e muito me surpreendeu o trabalho técnico, a preparação, o planejamento que o secretário está fazendo para os próximos anos, coisa que eu nunca tinha visto, né, dentro de uma secretaria, um planejamento de saber onde, como, por quê, para onde vai gastar e qual é o objetivo disso. Mas eu queria voltar aqui em Campos. Fechamos um ano no escuro. Vamos iniciar um outro, talvez mais no escuro ainda. O que vocês acham que nos espera para a educação municipal? No final de 2017, algumas críticas estavam sendo dirigidas ao secretário Brandi Arenari, que tecnicamente muito preparado para assumir uma secretaria. Brandi, ele tem muita bagagem para isso, pelo menos teórica. Gosto muito dele particularmente. E aí eu percebi que tava rolando uma esquivada, vamos dizer assim, eles alegando o seguinte: a gente caiu em 2017 e 2018, a prefeitura, o governo municipal de Campos alegou a queda no IDEB, atribuiu isso ao fato de que na gestão passada, segundo eles, e eu até acredito, havia muita aprovação automática. Entendeu? Tinha muita aprovação automática. O cara não estava nem pronto para passar, mas passava, arrumava um jeito de passar o aluno para poder pontuar no IDEB. Foi alegado isso, não consigo esquecer. E mas aí, as notas do IDEB em 2018, se eu não me engano, 2017, elas estavam acima da média. Uhum. Na verdade, Campos estava. Agora, se essa nota, como foi, né? Vamos dizer assim, se aumentou por causa da aprovação automática ou não, mas 2018 não, antes do governo anterior, né? Isso. Quando o Frederico Rangel era o secretário, as notas do IDEB estavam acima. Isso, exatamente. E aí foi dito pelo Brandi Arenari que essas notas estavam acima por conta da aprovação automática. E aí, quando ele, instado a dizer por que caiu, ele alegou que caiu porque acabou a aprovação automática. Tudo bem, mas o discurso parou ali. E aí eu, no Facebook mesmo, comentei, indaguei ele sobre isso. Falei, tudo bem, mas agora acabou a aprovação automática, mas o que está sendo implementado para que... Qual o resultado disso? Sem a aprovação automática, a gente venha a subir no IDEB. Qual é a estratégia que está sendo tomada? E aí foi onde a gente ficou numa espécie de trem fantasma, nebuloso, nublado, até o dia de hoje. Então, acho que é muito fácil também a gente aqui de fora, eu pelo menos, mirar para lá e ficar dando tiro sem saber o que está acontecendo. Agora, achei um tanto pobre, sinceramente, porque a educação do município, ela tem uma estrutura do governo federal, tem parcerias que são estabelecidas, que vamos dizer assim, dinheiro para educação praticamente não falta. O Estado também. Né? Entendeu? Exatamente. Dinheiro para educação praticamente não falta. Então, o que faltou
sinceramente a gente não sabe. E é a área principal que culmina onde a gente está falando aqui, na compra de voto, na política pública sem ser implementada. Então aí você trouxe um assunto, que agora que eu quero jogar essa pergunta para o Fernando, que também é um gestor. Fernando, Marlon disse que dinheiro tem. Falta gestão? Ué, pode abrir o coração, Fernando. Se tem dinheiro, né? A educação é uma das áreas que não faltam recursos, que por obrigação tem que se investir, perfeito, né? Dentro da legislação. E o que falta? Porque a gente vê, me desculpe aí a franqueza, mas eu tenho visto muito secretário político. Eu tenho visto muitos secretários, não só de educação, mas secretários de educação, eu vou dizer, que conhecem muito bem a universidade. Mas eu quero ver conhecer o chão da escola. Eu quero ver conhecer, falar de educação básica. Eu quero ver lidar com professores. Eu quero ver estar no dia a dia, dentro das escolas, conversando com os diretores, vendo as dificuldades. Aí eu te pergunto, é gestão? Primeiro, para que eu não esqueça, elogiar aí, já que o Fabiano mencionou, o Conte Bittencourt é um dos maiores entendedores da gestão da educação no nosso estado, né? Um cara que é da área da educação e que hoje topou um desafio, talvez no momento mais turbulento, inclusive da educação do estado, onde o próprio secretário estadual de educação, não sei se ainda está ou foi preso, o Pedro Fernandes. E Conte com muito espírito público, assume esse desafio dentro de um ambiente desgastado, de um governo de estado desgastado, mas entende o seu papel enquanto gestor, enquanto político, e com certeza vai fazer um trabalho brilhante, porque as poucas oportunidades que tive de estar com ele, é um cara brilhante e é um cara que permanece muito fiel às suas origens políticas e às suas ideias de política para o nosso estado do Rio, e com uma vasta experiência também. Com relação eu vou deixar as pessoas fazerem, né, tomarem a sua própria conclusão em relação a tem dinheiro, falta gestão. O orçamento do ano que vem, 1.746 milhões. É uma folha de pagamento de 1,1 bi. Dentre essa folha de 1,1 bi, mais de 400 milhões só de gasto de folha da saúde. E para além disso, né, a gente já tem aí, se o nosso recurso próprio na faixa de 650, 670 milhões, para uma folha de 1,1 bi, a gente está usando royalties para pagar folha, não tem outra forma, por mais que a gente complemente com FNDE, com outras fontes já direcionadas que compõem o pagamento de folha, mas a gente já está usando royalties para pagar um custeio. A gente paga hoje lixo com custeio, né, com lixo com royalties, que é uma despesa de custeio. A gente tem ambulância, a gente tem água, luz, a gente tem os RPAs, a conta não fecha. Mas aí, beleza. Mas Campos tem o mesmo orçamento de Florianópolis, por exemplo. Beleza, vamos comparar. A gente tem a mesma receita de Florianópolis. Florianópolis tem cerca de 8 mil servidores. Campos tem 16.500, como muito bem falou Marlon. E uma folha aí de cerca de 800 milhões. Talvez a folha que a gente precisa chegar urgentemente. Na casa aí dos 800 milhões, a gente está falando de 1,1 bi. E aí, falando em equipamento público, Florianópolis tem 100 escolas municipais. Campos tem 240 escolas e creches. Florianópolis tem Hospital Federal e Estadual. Campos não tem um. Todos os hospitais e os hospitais contratualizados são bancados pelo município, são custeados e complementados pelo município. Os hospitais gerais são municipalizados, né? Sempre foram municipais. A gente tem outras estruturas de equipamento público. As unidades básicas de saúde em Florianópolis são 32, em Campos são 72. E a gente tem mais 7 UPHs. Então não adianta a gente comparar banana com maçã e querer dizer, não, mas tem a mesma entrada de caixa. Tá, mas avalie a estrutura da máquina pública e entenda se há capacidade de investimento. A gente fez um levantamento nos últimos 4 anos e o município, dentro do seu balanço contábil, a gente só teve cerca de 100 milhões em despesa de capital. Parte delas para investimento. O resto foi tudo para despesa corrente. Então, ter dinheiro, falta gestão. E aí quando eu digo que talvez, sem fazer defesa, até porque aqui a gente está com a independência e a liberdade para fazer o novo que a gente sempre se propôs a fazer. E que foi meu lema, inclusive, de campanha. Mas sem querer fazer defesa de governo ou de pessoas, né, de individualidades políticas ali, eu acredito que o grande desafio, o grande mérito desses últimos 4 anos foi ter chegado até aqui.
E eu tenho muito medo do que os próximos 4 anos nos reservam, porque uma cidade não quebra, uma empresa quebra, mas uma cidade não quebra. Uma cidade não chega ali na BR-101, bota um portão e fala, essa cidade faliu. Mas a gente sabe como uma cidade em dificuldade financeira, de que forma ela responde essa falência. É o colapso dos serviços públicos, né? O colapso do atendimento dos serviços básicos do município, é a folha de pagamento que não é paga. Essa é a forma de que uma cidade quebra. E a gente está muito próximo disso. E o ano que vem não se apresenta como cenário positivo, muito embora aí os royalties tenham dado aí uma esticadinha nessas últimas semanas, mas nada que se compare. A gente teve 7 milhões de participação especial no ano de 2020. No ano de 2004, a gente teve 1,3 bi. Mas você não acha que a gente está falando, né, falando de gestão, de coisa, porque de dinheiro, né, porque não falta gestão, mas se falta dinheiro, mas se tem gestão, não seria o momento então de ouvir quem tem a nos ensinar? Não seria o momento de unir forças? Por exemplo, uma Secretaria de Educação, ela não teria que estar somando forças com os sindicatos, com as organizações civis, com as escolas particulares, com as universidades, para que a gente pudesse fazer a diferença? Porque, na verdade, todos somos responsáveis. Perfeito. Não é porque eu sou diretor de escola privada que eu não tenho responsabilidade também. Eu também tenho a minha responsabilidade. E eu acho que é essa falta de diálogo que está faltando. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Ninguém se superou à frente de uma empresa, né, 10 anos depois, lembrando o que fez lá atrás, se não pegou a dificuldade para poder resolver. Porque enquanto você está bombando de dinheiro, crédito no banco, caixa cheio, você não precisa gastando, nem ser gestor. Bota um robô aí que ele distribui a verba. Acho que você trabalhar com quase nada e fazer o impossível que é o estandarte da sua participação. E acredito que você tem se preparado para isso. E você tem feito isso, inclusive agora toca aí o que você faz o que você está fazendo num momento como esse. Então, é o que a gente espera, foi o que a gente esperou do Rafael, particular e humildemente, foi o que eu não vi, né? Porque eu sabia que ele ia ter dificuldade, todo mundo sabia disso, parece que só ele que não, né? Tinha a impressão que parece que ele não sabia disso, ele era legitimado a saber, era vereador. Então, assim, isso muito se falou em Campos, isso foi corriqueiro, só se falou isso em Campos, nesses últimos 4 anos, e a gente não viu. E daqui para frente, eu tenho medo, eu estou com um receio muito grande do próximo prefeito botar outro retrovisor e começar a dizer que o problema foi a gestão de Rafael. Aí nós já vamos ter que partir para pegar nos colarinhos, porque, pelo amor de Deus. Se ficar só olhando o retrovisor, a gente nunca vai andar, né? Eu costumo dizer, voltando à questão da discussão com a sociedade, trazer a sociedade para o debate, né? Eu sempre costumo dizer que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, né? Dinheiro público, não existe um banco central de Campos produzindo papel moeda lá dentro da prefeitura. O dinheiro que está lá é dinheiro de imposto e a gente precisa verdadeiramente participar. E aí me orgulha muito de ter coordenado o trabalho do orçamento participativo em Campos. Porque muita gente criticou o início do trabalho do orçamento participativo, muitos deles da academia, com uma visão diferente da minha, uma percepção diferente sobre uma política de participação, que falava assim, para que vai fazer orçamento participativo quando não se tem capacidade de investimento? Porque o olhar da dinâmica de participação era, olha, vamos pegar o que sobra e vamos discutir como direcionar o que sobra. E a visão era totalmente o contrário. Quando se tem pouco recurso, mais ainda se torna necessária a discussão e o debate da priorização do gasto público. E aí sim a gente tem que colocar a participação popular, como tem que trazer o terceiro setor, as instituições de classe, o empresariado local. Né? A minha bandeira nessa campanha, enquanto candidato a vereador, foi trazer o protagonismo para o empreendedor local, acreditar no potencial dele de participar do processo de transformação da cidade, não ficar olhando só a grama do vizinho e esquecer quem faz essa cidade acontecer. Então a gente precisa trazer essas pessoas para o debate. Eu espero muito que os próximos anos mantenham esse trabalho e tornem ele verdadeiramente um legado para a cidade,
porque a gente vai precisar muito. A gente vai precisar muito manter a constância do debate, né? Eu acredito na necessidade da gente voltar a trabalhar o Conselho de Desenvolvimento de Campos, né? O antigo Comudes. A gente precisa debater, criar o Conselhão da Sociedade Civil, como já foi proposto. A gente precisa dividir responsabilidade. Esse processo de corresponsabilização precisa acontecer para que depois não fique, não, mas eu tinha uma ideia, ele não me ouviu. Que a gente possa debater e construir junto. E quero já, além de parabenizar o que você acabou de falar aí, dar os pêsames à população de Campos. Porque a Câmara está morta. Essa Câmara agora possivelmente será pior do que a que passou. Acredite se quiser. Né? É possível? É. Mas falaram que houve uma grande renovação na Câmara. Você não... O problema da renovação. O problema da renovação traz consigo a falta de qualidade, sinceramente, até de pensamento. Os caras estão enraizados na velha política. É aquela coisa de querer se manter no poder. A gente está falando de educação aqui, por favor, vou ser breve aqui. A gente está falando de educação. Qual foi o vereador, qual foi o presidente da Comissão de Educação que entregou sequer um relatório à população de Campos? Você deu informações aqui sobre educação que eu tenho certeza que o presidente da Comissão de Educação da cidade hoje não sabe. A gente falou sobre saúde aqui, sobre assuntos aqui, que os presidentes dessas referidas comissões na Câmara, que têm a obrigação de entregar relatório e informar a população o que está acontecendo, eles não sabem. Se isso continuar, o que é a perspectiva, nós não temos noção do que está para acontecer. Aí, pegando aí o seu gancho, Marlon, quem está próximo de vocês, né, sabe aí que a campanha de vocês, foi feita de maneira limpa, né? Mas qual era a sua principal bandeira? Dá uma bandeira aí que você defende, que você acredita, que você levou a sua campanha. Você e Fernando, qual é a sua cara? Qual era a cara da sua campanha? O que vocês defendiam? O que vocês acham que mais você poderia contribuir lá na Câmara dos Vereadores? Essa questão, da vergonha na cara. Eu acho que é primordial para qualquer um que se propõe a ser político. Tá? 2, desenvolvimento econômico, sobretudo na minha situação, ligado à agricultura. Município de 4.038 km², 9 rios cortando a cidade, 9 solos diferentes para plantar. Questão pluvial do nosso município riquíssima, segundo maior polo pluviático do Brasil, Lagoa Feia, irrigação. Minha área queria desenvolver isso aí, porque a gente tem noção. O Espírito Santo aqui, por exemplo, quem tem 2 alqueires de terra, come muito bem, vai muito bem, anda de Hilux, obrigado. Aqui em Campo, quem tem 10, cata milho e não sabe o que fazer. Isso aí não existe na minha cabeça. Então, assim, primeiramente, essa missão aí de fomentar o agronegócio e aqui o empreendedorismo em geral. Fora isso, dando suporte a essas questões técnicas na Câmara, para poder a gente estar tornando ela cada vez mais respeitada, dar uma cara melhor para a população da Câmara Municipal, de quando a população lembrar da Câmara, falar assim, pô, pelo menos estão acontecendo coisas boas ali. Né? Pô, pelo menos, dá um pelo menos para a população. Esse foi o meu maior sonho durante a minha campanha e é o que eu levaria lá para dentro. Fernando. O meu maior desafio, talvez o meu maior orgulho, foi ter levado a reconstrução da percepção das pessoas sobre o papel legislativo, sobre o papel de um vereador. Porque a gente tem uma percepção muito distorcida, principalmente na nossa cidade, sobre para que serve um vereador. Perfeito. E o debate é tão pormenorizado na Câmara que você acha que só aquilo ali a Câmara é capaz de oportunizar. Não se engane. Exatamente. Então, dentro do eixo de atuação de um vereador, que é legislar, fiscalizar e representar, eu tenho uma visão, quase sempre eu tenho uma visão um pouco subversiva sobre alguns aspectos que podem parecer naturais e para mim é totalmente contraditórios. Eu costumava dizer que o meu maior orgulho vai ser revogar leis. E as pessoas falam, mas você é maluco, você quer ser um vereador que propõe leis e você vai se orgulhar em revogar leis? Sim. Porque as leis que são construídas muitas vezes limitam. E aí eu sempre cito Frederico Bastiat, que tem um livro que se chama O que se vê e o que não se vê. E é justamente o que a gente tem de proposição legislativa em Campos nesses últimos anos. Eu quero criar uma lei para combater a corrupção. Mas como você combate a corrupção se você não fortalece os mecanismos de controle social, de integridade, compliance, transparência, participação popular? Então, as pessoas querem atingir o efeito sem se relacionar com a causa. Então, eu sempre busquei levar a proposta de legislatura para enxugar
tirar leis inúteis, né, atualizar leis que hoje, não, dentro de um cenário totalmente diferente de 20, 30 anos atrás, não fazem sentido, e garantir as liberdades individuais. Liberdade para quem quer empreender, liberdade para quem quer fazer as suas escolhas, liberdade com responsabilidade. Então, trabalhar as pautas de liberdade econômica, trabalhar o empreendedorismo local, trazer levar o protagonismo de volta para o empreendedor, para quem gera riqueza na cidade, para quem tem que ser protagonista verdadeiramente. E o principal, o papel fiscalizatório de um vereador, que eu acredito que eu faria com excelência pela formação e pela experiência que tive nos últimos anos, atuando diretamente no planejamento orçamentário. Eu me dispus, Fabiana, a fazer o seguinte: eu quero ir para o outro lado do balcão. Se eu estive, enquanto executivo, propondo o planejamento orçamentário, e muitas vezes nunca fui criticado, quase nunca foi criticado, e eu sei justamente aonde teriam críticas a serem tecidas no planejamento orçamentário, nas peças orçamentárias, mas nunca recebemos a crítica por desconhecimento realmente do papel. Então, quem não conhece da peça do planejamento orçamentário não vai saber fiscalizá-lo. Então, fiscalizar as contas públicas, fiscalizar a aplicação dos recursos seria uma atuação que me traria uma satisfação e seria meu foco de trabalho. E a representatividade, que seria o terceiro eixo de atuação de um vereador, que é ser esse interlocutor confiável dos setores sociais. A revogação, desculpa, essa questão de revogação que ele está falando, ele ia abraçar totalmente a eficiência, né? Porque um dos pilares da administração pública, até ressalvado na Constituição Federal, que é a eficiência, torna também o fato da gente diminuir a quantidade de leis que não alcança, que não chega na ponta. Que não funciona. Vou citar uma lei que foi publicada em julho de 2020, o Dia Municipal do Louvorzão Beneficente. No auge da crise econômica do município, um vereador, que eu não acho que nem vale a pena citar, propõe uma lei do Dia Municipal do Louvorzão Beneficente. Uma lei ordinária que tramita pelos mesmos processos de uma lei que possa ter relevância para alguém, consome recurso. Foram 160 leis nos últimos 2 anos produzidas, né, na Câmara de Vereadores. Dentre elas, 1/3 dava nome de rua, nome de praça, dia municipal, semana municipal. E qual é a entrega relevante, qual é a entrega verdadeira dessas propostas de lei? Por isso que quando eu falo, eu acho que a gente precisa mais enxugar e dar mais liberdade para o indivíduo do que propriamente ir criando esses muros que cada lei dessa que é construída vai limitando as pessoas e gerando obrigações para o executivo, muitas vezes impossíveis de serem concretizadas. Aí vai pela ineficiência da lei. É uma lei para fazer graça para um grupo específico, com um aspecto totalmente político, mas ela não tem praticidade e efetividade nenhuma. Verdade. Queridos, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. O papo aqui, eu queria até pedir desculpas hoje aos nossos ouvintes, aqueles que estão aí interagindo conosco pelo Facebook. Eu não consegui realmente, eu falei que esses dois aqui gostam de falar. Essa interação e toda tem bastante conteúdo para falar. Ele é o cara da rede social. Os dois têm essa interação, eles têm conteúdo para falar, então o papo é um papo muito bom. Então eu queria pedir desculpas que eu não consegui, né, hoje dar atenção aos comentários aí, mas vou pedir que os dois depois possam, o programa fica gravado, que vocês possam dar uma olhadinha lá, né, e tentar buscar o que as pessoas falaram, as ideias, as sugestões, as perguntas, que essa troca é importantíssima. Obrigado, Marlon Guido. Obrigado, Fernando Loureiro, pelo papo. Espero ter outras oportunidades para que a gente possa debater não só de política, mas também do desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, Fabiano, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a galera que estava acompanhando aí, ouvindo. Fernando, sempre bom a gente estar junto aí. Vamos ter outras oportunidades. Eu tenho um Facebook e um Instagram para ser acompanhado, faço lives semanais explicando sobre isso. Fernando Loureiro também vai começar agora uma série de vídeos nesse sentido, acho importante acompanhar, interessante também. Mas o Marlon Guido, embora não tenha se tornado vereador, vou continuar com esse trabalho de análise e fiscalização dentro daquilo que me cabe como cidadão, e a lei me respalda, e tá todo mundo convidado para chegar perto aí. Até a próxima. Fabiano, já agradecendo aí a oportunidade, agradecendo ao Marlon aí por estar dividindo essa bancada, um prazer. Criamos uma amizade bacana ao longo desses últimos anos aí, dialogando, e né, perfis totalmente diferentes, mas que se convergem no mesmo propósito para dentro da política. Mas eu não posso deixar essa oportunidade passar sem, se o Fabiano me permite, sem destacar 2 situações que eu vivi que me fizeram perceber que a política talvez não seja tão ruim
quanto possa parecer, e talvez o barulho dos maus acaba silenciando os bons, né? Em 2016, né, eu comecei a participar da administração pública e tive uma interação constante, principalmente ao fim do ano, com a Câmara, por conta dos projetos de lei, né, que eu coordenava e apresentava. E a minha família tem uma proximidade muito grande com o Dr. Ivan Machado, que é vereador hoje de mandato. E ao longo do período eleitoral, eu já como candidato, sempre quando teve as audiências públicas que a doutora Marcilene ia apresentar, e muitas vezes eu fui apresentar, o doutor Ivan, no auge da sua simplicidade e da sua hombridade, ele sempre me enalteceu, mesmo sabendo que eu seria candidato a vereador, sempre destacou o papel que eu me dispus a desempenhar nesses últimos anos pelo município, e sempre disse, e repetindo, parafraseando as palavras dele, ele sempre disse que quando Marcilene foi apresentar a audiência pública, já depois da minha descompatibilização, ele me relembrou e disse: olha, espero muito que o Fernando logre êxito nessas eleições, porque a nossa casa precisa muito, para os próximos anos, de pessoas como ele. E isso me fez pensar, e aí fazendo só um complemento com uma outra situação, o quanto a gente precisa, e eu busquei sempre fazer esse exercício de diferenciar velha e nova, boa e ruim. Doutor Ivan é um cara que há muito tempo participa da política, mas que está disposto a levar a boa política. E da mesma forma a gente vê pessoas tão novas com o olhar de velha política, mas a nova política traz a política boa também. Eu queria citar um outro exemplo. Bruninho Viana, candidato eleito agora. Eu não o conhecia, mas eu sabia que a família dele era minha vizinha de prédio. O pai dele era meu vizinho. E o saudoso Gil Viana. E eu fiz uma carta para os meus vizinhos e coloquei em cada caixinha de correio e perguntei ao porteiro qual é o apartamento do Bruno. E não tinha, eu não sabia. Quando eu descobri qual era, eu falei, não vou botar a carta em respeito à família, e o Bruno é candidato. Beleza. Ele fez a mesma coisa com os vizinhos, mas não se atentou a isso, a avisar, eu acho que o irmão dele para fazer. E o irmão dele botou a carta embaixo da minha porta. Ele, quando soube disso, eu estava trabalhando e chegaria em casa, era campanha, ia chegar meia-noite em casa. Quando ele soube que alguém colocou essa carta na porta da minha casa, em vez de botar na caixinha de correio, ele botou nas portas, até porque era a semana da eleição, ele me ligou, eu não tinha o telefone dele, eu olhei e vi que era a foto dele, ele me ligou me pedindo desculpas, falando, Fernando, 1000 desculpas, botaram uma carta aí na sua porta, 1000 desculpas pela postura, eu fiquei super sem graça, mas estou te ligando, eu falei, Bruninho, que isso, cara? Tranquilo, não tem problema nenhum. Ele, não, cara, mas eu me senti muito incomodado e tal, e eu vi que você não botou a sua carta na caixa de correio da minha família, então tô te ligando aí pra te pedir desculpa. Falei, olha que bacana, moleque novo, acho que tem 24 anos, mas é um novo e que traz uma política boa, de pessoas boas. E a política tá precisando muito de cidadãos bons e de pessoas boas na política. Então, eu acredito muito ainda na política, porque eu acredito muito ainda nas pessoas. Que bom. Olha, o papo foi maravilhoso. Eu tenho realmente assim muita alegria em ter vocês dois aqui. Muito obrigado a vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, que tiveram conosco durante o sábado. Não deixem de estar aqui conosco. Eu só vou fechar dizendo os nossos ganhadores do sorteio hoje, né? Tuane ganhou o kit da Lara Doceria. Valéria Patrão ganhou a caneca do programa Papo Cabeça. Vinícius Gomes ganhou o combo da 30 Burgueria. E Patrícia Rangel ganhou o Vale Compras da Suíça Essências e Produtos Químicos. Queridos, muito obrigado pela participação, pela audiência. E nós voltamos no próximo sábado, às 10 horas, com o seu programa Papo Cabeça. Grande abraço. Papo Cabeça. Aqui na Folha FM 98,3. Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade.